Oi gente, eu sou a Michelle e no vídeo de hoje eu trago mais uma reflexão. E hoje eu quero conversar com você a respeito de um personagem muito peculiar na Palavra do Senhor e que ele traz uma importante lição que pode ser aplicada na nossa vida nos dias de hoje. E eu quero te encorajar com esse vídeo a tomar a atitude que esse homem de Deus tomou e que mudou o rumo da história. Fazendo a leitura do livro de Atos, e no capítulo 4 nós temos o relato de um homem que tem um papel muito importante na igreja primitiva. Esse homem, ele se chamava José, mas os apóstolos, eles deram o nome dele a ele de Barnabé, que significava filho do encorajamento. Ele era da tribo de Levi e a palavra diz que ele tinha nascido na ilha de Chipre e que ele tinha vendido um campo. E todo o dinheiro que ele ganhou com esse campo, ele entregou para os apóstolos. Então nós temos esse personagem, que é um personagem que muitas vezes, quando a gente está fazendo a leitura da palavra, passa batido, mas é um homem incrível. E a atitude que esse homem tem aqui nesse texto que eu vou trazer para vocês é a atitude que eu creio que o Senhor deseja que nós tenhamos também no nosso dia a dia, na nossa vida. Repare que o nome dele era José, mas os apóstolos começaram a chamá-lo de Barnabé. E o nome Barnabé significa filho do encorajamento. Ou seja, ele era alguém que encorajava, ele era alguém que fazia a diferença. E aí eu estava fazendo a reflexão dessa passagem, e o que acaba acontecendo é que esse homem, ele acaba tendo uma atitude digna do seu nome. E essa atitude, ela está registrada no livro de Atos, no capítulo 9. Nós sabemos que tinha um homem que perseguia a igreja primitiva, que perseguia aqueles que seguiam os caminhos do Senhor Jesus, que era o Saulo. Ele era um fariseu e ele era bem devoto das leis e das tradições, e ele era muito zeloso com isso, e por conta disso ele achava que os apóstolos, eles estavam pregando uma palavra, uma blasfêmia, de que esse Jesus não era filho de Deus, não era coisa nenhuma, E aí o que acaba acontecendo no capítulo 9 é que Paulo se converte, e ele se converte e ele começa a pregar sobre Jesus. Ele tem um encontro com Jesus e ele começa a pregar sobre Jesus. Só que acontece uma coisa muito interessante. No capítulo 9, no versículo 22, diz assim: a pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. E aí, no versículo 26 fala o seguinte: quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Então, o que aconteceu? Saulo pensou, cara, eu vou para Jerusalém, porque lá em Jerusalém está todo o pessoal reunido, eu vou me encontrar com eles e nós vamos sair para pregar junto. Só que o que acaba acontecendo, o cara era um perseguidor da igreja, então estava todo mundo com medo, achando que a conversão dele era uma falsa conversão, que ele não tinha se convertido coisa nenhuma, que talvez ele tivesse até planejando algo, armando algo para, fazer alguma coisa contra eles. Dá para ver aqui na palavra que eles estavam então com medo, com esse sentimento de desconfiança. Mas olha o que acontece, e olha o que Barnabé faz. No versículo 27 diz assim: então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele lhe havia falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Então, gente, o que a Barnabé fez? Ao invés dele também ficar com aquele sentimento de desconfiança com Saulo e achando que Saulo não tinha se convertido verdadeiramente, que estava mentindo, que estava, fingindo, ele deu um voto de confiança para Saulo. Ele encorajou Saulo a ir até os apóstolos, e ele fez mais do que isso, não só encorajou, como também levou Saulo, que é o apóstolo Paulo, até os discípulos, os apóstolos, para que eles pudessem se conversar, para que eles vissem que a conversão de Paulo era verdadeira, e isso
nos mostra que Barnabé, neste momento, ele assumiu a posição como verdadeiramente um filho do encorajamento. Alguém que não se deixou levar pelo medo, alguém que não se deixou levar pela desconfiança, mas que deu um voto de confiança para Saulo e que encorajou Saulo a ir e a se encontrar com os apóstolos. Enquanto eu lia isso, eu percebi que isso é algo que o Senhor deseja de cada um de nós nos dias de hoje, que nós sejamos e tenhamos a atitude de Barnabé, que não se deixou levar pelas circunstâncias, ele não se deixou levar pelo medo, pela desconfiança de Paulo, mas ele deu um voto de confiança, ele encorajou Paulo para se tornar o grande apóstolo Paulo. Então eu fico pensando, enquanto eu fazia a leitura desse texto, eu fiquei refletindo, cara, imagina o impacto que isso não teve para Paulo. Chegar em Jerusalém e ninguém querer receber ele, daí talvez ele tenha até ficado meio assim. E aí quando vem um dos caras e fala, não, peraí, eu acredito em você, vamos lá que eu vou te levar para falar com os apóstolos. E aí esse cara vem, acolhe Paulo e leva ele até os apóstolos. Imagina o que não deve ter acontecido com Paulo, como ele não deve ter se sentido amado por ter tido essa recepção. E muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa vida, o Senhor espera que nós tenhamos a mesma atitude com as pessoas ao nosso redor. Sabe, às vezes tem um familiar seu que tem um sonho, e aí ao invés de você encorajar ele a seguir esse sonho, você muitas vezes coloca para baixo, diz que não vai conseguir, diz que não é capaz. E o que o Senhor espera de nós é que nós tenhamos a atitude totalmente diferente, que ainda que a situação pareça difícil, que ainda que aquilo que a pessoa deseja ou o sonho que a pessoa tenha pareça impossível, que nós sejamos aqueles que vão encorajar, que vão falar palavras de amor, de ânimo, que vão abençoar a vida das pessoas. Sabe, muitas vezes uma pessoa está passando por uma situação difícil, por uma situação complicada, e a única coisa que essa pessoa precisa é de uma palavra de incentivo, de encorajamento. Que nós venhamos ser esses filhos do encorajamento, que assim como Barnabé deixaram o seu medo, a sua desconfiança de lado, deram um voto de confiança numa pessoa e por conta disso fizeram a diferença. Sabe o que é mais lindo de ver nessa história de Barnabé? É o que fala no versículo 31, que após Paulo e os apóstolos se encontrarem, eles começaram a pregar corajosamente e fala assim: a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor, e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Então, a partir dessa atitude de encorajamento que Barnabé teve, ele gerou um crescimento, ele gerou uma transformação na igreja. Com certeza, com a chegada de Saulo para a pregação do Evangelho, muitas e muitas outras almas foram ganhas, principalmente porque Saulo tinha um domínio intelectual muito grande da palavra. Então, ele era alguém que defendia com muita clareza, ele era alguém que podia chegar para os instruídos e falar, coisa que talvez os apóstolos não conseguissem porque não eram tão instruídos quanto Paulo. Então a gente vê aí a perfeição e o cuidado do Senhor, tanto na vida de Paulo quanto na vida de Barnabé, e a importância e a influência que o encorajamento, que uma palavra de ânimo tem na vida da pessoa, e o quanto isso pode impactar não só na vida daquela pessoa, mas ao redor das pessoas com quem nós convivemos. Então que nós possamos ser assim como Barnabé, filhos do encorajamento. Eu te incentivo, você e eu possamos vir a ser filhos do encorajamento, que ainda que as circunstâncias não estejam bem, ainda que a gente esteja passando por lutas, por dificuldades, que nós possamos ser aqueles que vão encorajar, que vão impulsionar, que vão motivar as pessoas a seguirem em frente, a perseguirem os seus sonhos, os seus objetivos, que da nossa boca saiam palavras de bênção, de encorajamento e fortalecimento para aqueles que precisam, que nós possamos levar a mensagem de amor, de alegria e de esperança do nosso Senhor. Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até aqui. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo grande, que Deus te abençoe muito. Tchau, tchau.